Nesse vídeo nós vamos falar sobre a possível fusão da 3R e da PetroRecôncavo, podendo trazer muita sinergia entre as duas empresas, ou seja, margens melhores, lucros melhores, desalavancar a 3R, aumentar o potencial de crescimento da PetroRecôncavo, além de trazer aqui melhorias logísticas. A gente já vai entender tudo isso, já deixa o like no vídeo, tá? Senão você esquece também. Se inscreva no canal ativando o sino que você não perde quando eu trago novos vídeos. E eu gostaria de começar quebrando a narrativa de que empresas petrolíferas júnior só podem crescer via campos da Petrobras. Não tem nada a ver. A própria PetroRio, ela tem apenas um campo que ela comprou da Petrobras, os restos aqui foram de outras empresas e ela recentemente, inclusive, ela não seguiu a estratégia de comprar apenas campos maduros. Ela comprou aqui um campo pré-operacional, que aliás é muito grande, tá? Então ela também pode seguir para essas estratégias. A PetroRecôncavo e a 3R se fundindo aí, depois de elas trabalharem bem os campos que ela já tem, elas podem partir sim para outros tipos de campos e não existe só a Petrobras no mundo, tá? Então a gente tem a própria Enalta, que é outro exemplo. A Enalta, ela teve aqui recentemente comprando um campo, inclusive da Petrobras, né? Mas foi agora, no fim. Até então a empresa só tinha campos aqui de outras empresas. E também nem era a questão de campos maduros, o próprio campo de Atlanta aqui que ela vem desenvolvendo. Então não existe essa de a Petrobras vai sair do mercado, acabou a festa. Não existe festa. O que existe é uma maluquice de narrativa que a Petrobras está dando campo de graça. Não existe isso. É um campo que não é mais eficiente, que não é mais estratégico para a Petrobras. Ela vende ao mercado, assim como as outras empresas de qualquer país do mundo decente faz isso. É desinvestimento por não ser mais ativo estratégico, né? E aí o pessoal começa a juntar isso aqui com política. É besteira. E por que esses campos não são bons para a Petrobras e são bons para as outras empresas júniores? Porque a Petrobras não consegue dar atenção suficiente a esses campos para eles já estarem maduros e produzindo pouco e não consegue fazer, por exemplo, a revitalização, melhorar a produtividade desses campos, como a 3R vem fazendo e vai continuar fazendo nos próximos anos. Então, se a Petrobras não faz isso, olha só o tamanho aqui de crescimento que vai acontecer. Se a Petrobras não consegue fazer isso, não faz sentido manter esse campo para ela. Uma vez quebrada essa narrativa babaca, vamos continuar agora então falando da PetroRecôncavo e da 3R, que sim, no caso dessas duas empresas, ela tem muitos ativos aqui comprados da Petrobras, mas como eu acabei de comentar, não é só esse o caminho que elas podem seguir, tá? Bom, antes então vamos dar uma olhada aqui no valor de mercado da 3R, aliás, tá? E aqui a dívida líquida da empresa. Então uma empresa que tem uma dívida muito pesada, mas um valor de mercado aqui de 6 e tantos bilhões. A gente olha aqui a PetroRecôncavo, é um valor de mercado um pouquinho menor, uma dívida aqui praticamente bem baixinha, né? Mas de modo geral o potencial aqui da 3R é maior, tá? Então a gente vê aqui o resultado da PetroRecôncavo, olha só, ela vem aqui até de uma certa estabilidade, já vem gerando resultados aqui mais previsíveis, vamos assim dizer, enquanto a 3R é maluquice, por isso que as cotações dela são malucas, né? Prejuízo é lucro, é prejuízo, é lucro, é prejuízo, mas a gente vê aqui ao longo do tempo a receita crescendo pra caramba, essas margens vão sendo trabalhadas, tudo aqui vai se caminhar ao longo do tempo, mas existe um pouco de receio do mercado, se não vai ter atraso, se não vai ter aqui alguns problemas nessa transformação aqui, nessa evolução da empresa, tá? Bom, quando a gente olha então aqui o PVP das duas empresas, as duas aqui têm um certo desconto, são empresas que estão baratas. A PetroRecôncavo sem dívida, né, vamos assim dizer, né, ela já consegue até pagar um dividendo, enquanto a 3R está um pouco longe da questão do dividendo, que ela tem muito crescimento ainda para entregar. Mas a fusão não é exatamente um por um, tá? Tem alguns ativos da 3R, eu já vou comentar que eles não serão colocados, não seriam colocados, né, nessa possível fusão. Então primeiro vamos dar uma olhada na matéria, depois um pouco aqui nos ativos de cada empresa, para por fim chegar aqui na conclusão da corretora, que na minha opinião é bastante coerente. O principal ponto do racional dessa operação é a sinergia entre a 3R e a PetroRecôncavo. Como vocês sabem, a 3R e a PetroRecôncavo adquiriram muitos campos da Petrobras, inclusive campos vizinhos que poderiam trazer sinergia de custos aqui, cerca de 1,1 bilhão de dólares. Então isso aqui é uma grana violenta. Não seria do dia para a noite, mas em não muito tempo eles conseguiriam potencialmente essa sinergia que ia ser muito importante para as duas empresas. Então a Maya Energy, não sei se é assim que se pronuncia, tá? Está listada na Bolsa de Estocolmo e ela já possui aqui 15% dos campos 3R offshore, ou seja, no mar. São aqueles ativos que o mercado até enxerga como mais risco aqui, o campo Pérola e o Papa-Terra.
e ela acabou comprando aqui 5% das ações da 3R nos últimos meses, e agora ela vai lá e propõe via uma carta enviada essa fusão aqui entre 3R e PetroRecôncavo. Então essa fusão entre 3R e PetroRecôncavo, ela se daria apenas em ativos onshore, ou seja, ativos na terra, seria uma relação de 1 a 1 para os acionistas aqui, tanto de 3R quanto PetroRecôncavo, mas os acionistas da 3R eles ainda teriam ali participação também nas ações aí de 3R offshore, né? Seria aí como se fosse a empresa da 3R dividida em duas partes, já vou explicar em mais detalhes disso, tá? E aí eles justificam, né, a importante sinergia que teria nesses ativos na redução aqui de custos operacionais, redução do CAPEX, os dois campos são vizinhos, você não precisaria ter 2 gerentes de manutenção, por exemplo. Além de tudo, quando você vai furar aqui um poço ou fazer uma intervenção, também dá para fazer um uso mais otimizado das sondas. Então, realmente, na maioria das empresas isso aqui traria muita sinergia. Quando a gente fala de petrolíferas, a sinergia é maior ainda, né? E ainda são ativos muito próximos, assim. É um caminho que em algum momento vai acabar sendo tomado, na minha opinião, né? Essa fusão aí. Outro ponto é que, pelas empresas ficarem maiores, vão realmente conseguir maior negociação aqui com os fornecedores. No caso da PetroRecôncavo, elas vão ter um benefício adicional pela logística, né? Porque nos últimos anos elas têm sofrido por depender da infraestrutura de escoamento da 3R, o que forçava a PetroRecôncavo a vender um Brent com desconto, tá? No final da história, nós teremos então uma redução do lifting cost e melhoria nos preços de venda, ou seja, margens melhores, é o que todo mundo quer. A ideia é que a 3R envie a oferta para a PetroRecôncavo até dia 28 de fevereiro e que a transação seja concluída no segundo trimestre. A ideia inicial é que a PetroRecôncavo seria, vamos assim dizer, a líder, né, dessa nova empresa fundada aqui entre a fusão da PetroRecôncavo e a 3R, enquanto a 3R também teria essa empresa, vamos assim dizer, à parte, que é a 3R Offshore. Então, antes de falarmos um pouco mais dos números da fusão, vamos lembrar que a 3R é uma empresa que está com uma dívida, mas com um crescimento muito bacana. Olha só o quanto ela vem crescendo aqui na produção do óleo e gás. Aqui é só o óleo, né, o petróleo. Olha o quanto vem crescendo, chegando a um salto impressionante e ainda vai dobrar, né? Lembrando que também ela vem reduzindo os custos ao longo do tempo e isso aqui então vai trazendo margens melhores também. Então, uma empresa que é ruim você analisar os múltiplos atuais, mas sim, existe aqui uma dívida que incomoda um pouco o mercado, né? E um pouquinho aqui de risco em outro ativo, principalmente aqui no offshore, onde o pessoal vê, né? O lift cost vem reduzindo, mas a gente está no lift cost 18,5%, diminuiu 21% em relação a quando a gente compara trimestre a trimestre. E olha só, o lift cost aqui da PetroRecôncavo é 12,15 contra 18,5 aqui da 3R. Então a 3R ainda está nesse processo de reduzir o lift cost. Lift cost é o custo da extração do petróleo. E é muito importante reduzir esses números em qualquer cenário, obviamente, mas principalmente em cenários de petróleo baixo. Então, quanto mais o petróleo vai caindo aí, mais é importante esse lift cost estar o menor valor possível, tá? Então é um diferencial importantíssimo aqui para as empresas. A gente viu o quanto a PetroRio consegue fazer isso muito bem e a Recôncavo estava indo também com uma extração aqui bem bacana, né? Já tinha uma bela de uma evolução. Um ponto curioso em relação ao hedge aqui, que é, por exemplo, a PetroRecôncavo faz, que levou prejuízo aqui de 70 e 60 milhões nos últimos 2 trimestres. Isso é um hedge aqui que dá preços, na minha opinião, um pouco baixos, tá? A gente vê que os preços de exercício tem uns volumes de folga, tudo bem. Ela nem tem tanta necessidade quando a 3R de fazer hedge, mas é sempre bacana fazer um pouco. Olha só, a 3R ela tem um momento de dívida alta e muito investimento, então é necessário fazer. E o hedge da 3R está com preços melhores. A gente pode ver aqui os preços melhores e ainda tem um complemento via opções, né? Ela faz ali uma proteção onde ela limita a perda máxima do barril de petróleo, mas deixa aqui ainda uma alta, né? Esse tipo de operação a gente até pode fazer também com ações. Eu não uso tanto esse tipo de proteção aqui, eu utilizo outras, tá? Mas no mundo aqui do barril de petróleo, eu acho que essa aqui seria realmente a mais bacana para se fazer. Então ela tem um complemento bastante aqui bacana de proteção aqui contra o petróleo, a queda do petróleo. Mas vamos falar aqui então do portfólio, como é que vai ficar. Então todos os acionistas da PetroRecôncavo e da 3R terão esses ativos aqui verdes, né? Se a fusão acontecer dessa forma que a gente falou, que são os onshore, então todos vão ser acionistas dessas participações, além de todas as participações ali que a PetroRecôncavo tem.
Por outro lado, os acionistas da 3R ainda tem um adicional que é essa, vamos chamar 3R 2.0 aqui, né? Que seria as ativos offshore, a Papa-Terra e a Pérola, né? Que até o mercado tem aqui um pouco mais de receio em relação a eles aqui, por ser mais arriscado e tudo mais, mas é dessa forma que a gente veria então a nova empresa, com todos os ativos onshore da 3R e mais os ativos da PetroRecôncavo, que tem muitos deles aqui sinergias entre si. E agora então vamos ver a análise da BTG sobre essa fusão aqui, que foi muito bem feita. Se você quer ver relatórios como esse, link na descrição do vídeo nos comentários fixados do contato com o consultor para você abrir a conta na BTG, como por exemplo corretagem gratuita, a depender aí de algumas condições, você conversa lá com ele, tá? Enfim, vamos então ao relatório da BTG. Eles destacam aqui que tudo é questão de escala. A gente vê que realmente a produção vai saltar para 2024 previstos para 71, sendo que 40 mil é da 3R e 31 mil na PetroRecôncavo. O EBITDA ia saltar para 926 milhões de dólares, 556 da 3R e 370 na PetroRecôncavo. É mais na 3R? Sim, porém é a 3R que iria levar a dívida para a empresa. A alavancagem aqui da nova companhia formada iria para 3,4 no primeiro momento, mas logo em 2024 iria reduzir para 1,7x. Então 3R traz mais EBIT, traz mais aqui, potencial de crescimento também, mas também traz uma dívida junto. E aí as reservas de 1P passariam então para 458, 304 na 3R e 154 na PetroRecôncavo, o 2P 604, 410 na 3R e 194 na PetroRecôncavo. E a opinião da BTG em relação ao negócio coincide com a minha, tá? A 3R vai reduzir o índice de alavancagem, os custos totais de caixa e traz mais confiança que não vai precisar de um novo aumento de capital no curto prazo. Na verdade, eu acho que nem aí no médio prazo, a não ser que eles adquiram novos projetos, porque a PetroRecôncavo já traria aqui um resultado mais estável para dentro da empresa, né? Enquanto a PetroRecôncavo elimina um grande gargalo operacional, né? Questão logística ali, onde a produção estava sendo limitada devido à falta de melhores condições de acesso aos principais ativos intermediários downstream detidos pela 3R, como nós já vimos lá na matéria, né? Além disso, a grande proximidade dos portfólios, que é a tal da sinergia, que aí é um ganha-ganha para as duas empresas. Então, no final das contas, nós temos redução de custo logístico, melhor capacidade de negociação com fornecedores, otimização de utilização de plataformas e melhores condições de precificação da P&G. Então, é tudo isso que nós já dissemos aqui. A BTG resume da seguinte forma: 100% concordo. E aquilo que eu havia comentado com vocês está aqui desenhadinho, né? Então, os ativos onshore na terra, os acionistas da PetroRecôncavo e da 3R deterão, então, tanto Petro quanto a 3R, enquanto offshore, aí apenas os acionistas aí da 3R, né, vão deter esses ativos também. Então o acionista da 3R, na verdade, vai ter dois tipos de ações. Eu vou resumir para não ficar extenso, mas nessa tabela 2 eles mostram aqui como ficaria o downside e o upside para as duas empresas, sem considerar sinergias, o que seria uma maluquice na minha opinião. A gente vê que a sinergia pode chegar a 1,1 bilhão ali, segundo o acionista, a BTG fala em até 1 bilhão, né? Então, sem considerar essa energia e sem considerar ativos intermediários downstream da 3R. Então, nesse cenário, acaba ficando não tão bacana aqui para a PetroRecôncavo, né? Negativo, e na 3R até um pouco positivo, mas não é bem assim, né? Isso aqui é um cenário extremamente pessimista aqui no olhar dessa fusão, tá? E aí a BTG então considera os possíveis ganhos com a sinergia acontecendo. Vamos considerar aqui o cenário de 1 bi, para a gente ver então o quanto tem de ganho para essas empresas. Eu observo que eles ainda nem consideraram aqui o midstream downstream da 3R, então ainda poderiam ser melhores esses números aqui, enfim, tá? E outra questão é de quanto foi aí o valor da offshore, né? Porque lembra que a offshore vai ficar à parte, então a depender deste valor, muda aqui um pouco as contas. Então a gente pode ver um pouco aqui os valores aqui da meiota, então seria aqui um ganho na PetroRecôncavo de 34 a 30, enquanto na 3R um ganho aqui de 44 a 48. Eu ainda gostaria então de pensar mais no 2x, então 34% de ganho na PetroRecôncavo e 44% de ganho na 3R aqui no cenário de sinergia de 1 bi, o que eu acho que pode assim acontecer. Então a gente tem um ganho aqui para as duas empresas, é um ganha-ganha.
Por fim, a BTG complementa que, embora seja bom para ambas as partes, pode ser que tenha alguma resistência aqui inicial e natural, inclusive, dos acionistas da PetroRecôncavo, por conta aqui dessa alavancagem inicialmente que vai acontecer na empresa, por conta que é natural nesse processo de negociação mesmo, e por fim eles lembram, né, que na verdade a sensação é que a PetroRecôncavo foi excessivamente defensiva, conservadora nesses últimos tempos, então pode ser bacana também para ela ganhar aqui um crescimento mais acelerado. Se você gosta da 3R, PetroRio, Enalta e outras empresas que talvez você sinta falta de eu trazer aqui no canal em aberto, eu levo lá para membros do canal. Então considere se tornar membro do canal para você ter acesso a esses vídeos exclusivos, além de planilha de preço teto, dividendos. Não se esqueça do like no vídeo, comente se você tem 3R ou PetroRecôncavo e se você gostou aí dessa possível fusão. No momento, o PetroRecôncavo subindo 12,3%, enquanto a 3R 8,2%. Um abraço.